Olá para você que nos acompanha, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Ouça São Caetano, a nossa tradicional, você já conhece, né? Série de podcasts sobre a nossa cidade, o dia a dia, os temas mais importantes de São Caetano do Sul. E hoje, com muita alegria, recebemos para falar sobre educação a secretária Mineia Pascoaleto Fratelli, falar sobre o programa Toda Força ao Estudo, programa que concretiza a retomada da educação, e para falar mais de um momento tão importante quanto a retomada da nossa rede pública de ensino. Mineia, obrigado pela gentileza da entrevista, muito bem-vinda. Olá, Fernando, eu que agradeço a oportunidade. Mineia, e para falar sobre esse programa inicialmente, qual o objetivo do programa Toda Força ao Estudo? O programa Toda Força ao Estudo, ele faz parte do programa de retomada da educação, como nós anunciamos no começo do ano, com 4 pilares. E o foco dele é a transferência de renda no valor de R$ 100 mensais aos estudantes da rede municipal de ensino, que fazem parte das famílias em situação de vulnerabilidade social ou fazem parte, são público-alvo da educação especial da nossa cidade, mas ele é mais um incentivo à permanência dessas crianças na escola. Perfeito. E esse tema, essa parte especificamente, Miné, é importante reforçar. Para quais alunos é destinado e quais são os critérios utilizados para essa participação, para essa adesão? Então, como eu comentei, nós pensamos, óbvio, nas crianças, como a gente tem que fazer escolha, pensamos nas crianças em situação de vulnerabilidade, mas a gente entendeu que há um grupo que a gente precisa olhar com mais atenção, especialmente depois desse processo de pandemia. Então, todos os estudantes público-alvo da educação especial, as estudantes grávidas, aqueles estudantes que ainda permanecem hospitalizados ou necessitam ficar em casa para permanecer com os seus estudos, e a família com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 400. E é importante quando a gente fala de renda, né, e a gente acompanha muito de perto os anúncios da prefeitura sobre a transferência de renda aos alunos que se encaixam nesses critérios do programa. Quantas parcelas serão, Mineia? Nós planejamos 7 parcelas que vão de junho a dezembro de 2022 no valor de R$ 100 cada. Então, 7 parcelas, R$ 100 cada uma. Isso. Mineia, o Toda Força ao Estudo também, a gente pontuou aqui, é o quarto e último pilar dos anúncios que foram feitos desde o momento desse, graças a Deus, essa curva ao contrário da pandemia que permite, possibilita essa retomada. Mas quais são os outros pilares e a avaliação até agora? O grande pilar desta retomada, lógico, é o reforço escolar, porque especialmente após um período de pandemia, após a escola ter ficado fechada por tantos meses, a gente entende que reforçar a aprendizagem é o grande objetivo e a grande meta da educação. Então, o primeiro pilar é o reforço escolar. Os outros pilares têm a ver com um assunto que nós tratamos os estudantes de forma integral. Não é possível olhar só pela aprendizagem, precisamos olhar outras facetas dessa criança. Então, a alimentação é o nosso segundo pilar, que tem a ver com a volta do programa Almoço na Escola. 13 mil pessoas atendidas no Almoço na Escola. 13 mil estudantes atendidos com Almoço na Escola, fora as nossas crianças que já estudam em período integral. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças nutricionalmente estejam bem. Isso tem a ver também com o terceiro pilar, que é o saúde do estudante. Então, nós temos ações nos diferentes territórios por meio de ações intersecretariais e agora fechamos com o quarto pilar da renda. A questão, só fazer um parênteses, Miné, em relação ao reforço, porque São Caetano bateu muito na tecla e a Secretaria de Educação também da importância do reforço, porque se tinha uma dúvida muito grande e é natural, a gente costuma dizer, os alunos não voltaram de férias, os alunos voltaram de uma situação atípica de pandemia, como todo mundo foi sujeito. Então tinha preocupação em relação ao conteúdo absorvido, seja virtual, seja ao longo desse período de pandemia, e principalmente a condição psicológica desses alunos. Até agora, qual que é o balanço que se faz do reforço e do feedback que vocês tiveram da rede pública, Mineia? O nosso balanço ele é bastante positivo, porque historicamente existe o programa de reforço na nossa escola. Não há as dificuldades de aprendizagem, elas são desde que a escola surgiu. Só que o que acontece? Nem sempre a gente tinha uma frequência grande nos projetos de recuperação de contraturno. O que a gente tem visto esse ano é que os pais se comprometeram efetivamente e as crianças participam, ou de forma presencial, ou de forma online, muitas vezes híbrida, deste processo de recuperação, e a gente tem um acompanhamento desses familiares no sentido de que há um compromisso, tanto
tanto de escola como da sociedade, para que essas crianças recuperem a aprendizagem. Essa resposta eu vou poder te dar de forma mais minuciosa depois do mês de agosto, quando a gente faz uma segunda avaliação. Avaliações frequentes, Isso, nós fizemos uma no final de fevereiro, comecinho de março, diagnóstica, e agora em agosto a gente faz outra para entender o quanto caminhamos e o que a gente precisa mudar nesse processo. Eu me lembro, Mineia, que até quando a gente perguntava, o prefeito Aurico disse, olha, eu não gosto muito do termo reforço, porque a gente já tem, via de regra, mesmo fora de pandemia, momentos de reforçar aquilo que é ministrado em sala de aula. Mas agora ficou muito mais claro isso, até por conta do retorno da pandemia e da necessidade que se tinha. Como é que surgiu esse programa e essa retomada da educação da forma que foi e com esse combo que foi apresentado, Mineia? Quando nós sentamos no final do ano passado, comecinho desse ano, para pensar a política educacional, prefeitura como um todo, né, enquanto projeto desta prefeitura, nós entendemos que não dava para esperar o segundo semestre para ter uma atuação urgente em relação a essas crianças. O período de pandemia teve consequências, a gente sabe dessas consequências, então esse programa como um todo surgiu com aquilo que a gente achava que era essencial, olhar para essa criança e atender a questão da nutrição, a questão da saúde mental, inclusive, com essa acolhida. Eu reforço, porque dado que é do nosso fazer a aprendizagem, nós somos uma secretaria de educação, o que a gente mais precisava era entender o que essas crianças sabiam ou não e focalizar muito no reforço, tanto que ele acontece no contraturno e no turno da escola com a recuperação contínua. Então, é disso que surgiu, de tentar atender o mais rápido possível as necessidades dessas crianças. Mineia, você falou agora há pouco da participação dos pais, e aí até aproveitar aqui para reforçar um alerta aos pais que nos acompanham, a importância de seguir o calendário de vacinação nesse aspecto do pilar da saúde para os filhos em relação à dose de reforço, que abriu para os adolescentes. Todo esse programa que a Mineia apresenta aqui de retomada envolve também essa participação, a saúde é um dos pilares, ou seja, quando o aluno, mesmo que ele não tenha o quadro grave, ele não toma vacina e tem um quadro um pouco diferente, precisa ficar em casa, também é um momento de perda. Ao contrário, se ele tiver o quadro ali, o calendário vacinal atualizado, ele consegue efetivamente participar e absorver todo esse programa, ou seja, é importante também os pais participarem do dia a dia dessa atualização vacinal neste momento, né, Mineia? É isso. E eu quero fazer um complemento, Leandro, que Por tem favor. a ver com o que você falou, porque, assim, esse programa de renda, ele é um programa que tenta, lógico, auxiliar as famílias nesse momento tão difícil, mas não é simplesmente se inscrever ou ser público-alvo. Importante. Para continuar no programa, a criança não pode faltar à escola, a não ser por questões muito específicas, está doente, gripada, Tem que enfim, justificar efetivamente, né? Ter boas notas no sentido, lógico, se a criança tem uma dificuldade, nós acompanharemos, mas não basta só se inscrever. E o terceiro pilar desta continuidade no programa é ter a carteira de vacinação em dia. Então, isso é super importante. Então, é assim, permanência na escola, ter bons resultados. Lógico que quem está com dificuldade não será prejudicado, ninguém vai cortar a bolsa por conta disso, porque a aprendizagem é uma responsabilidade nossa, mas a gente precisa entender que há um engajamento dessa criança com o seu estudo para que ele permaneça no programa. Sem dúvida, nós vamos seguir acompanhando de perto o dia a dia da educação dos pilares fundamentais desse momento de retomada. A Mineia Pascoaleto Fratelli vem aí desenvolvendo um trabalho que a gente tem acompanhado de perto. Mineia, participando aqui, vai voltar em outras oportunidades, claro, sempre que tiver novidades também é importante a gente acompanhar, muitas coletivas na área da educação, anúncios nas redes sociais e, claro, aqui no podcast Ouça São Caetano também. Da nossa parte, Mineia, obrigado pela gentileza, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e precisando só chamar. Legal, e obrigado a você também da audiência aí do Ouça São Caetano, fique ligado, até a próxima.